A paz de Jesus, eu sou o Fábio e aqui é o nosso canal, a nossa pátria é o céu, em que a gente pretende fazer estudos sobre a Bíblia, pegando a Bíblia, e pela graça de Deus vamos avançando, vamos estudando, e eu quero começar do início, com a primeira palavra, a primeira frase bíblica que diz no Gênesis, primeiro livro, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pois bem, essa aqui é uma declaração que já diz muita coisa, como eu pretendo gravar algumas delas em alguns vídeos, porque é uma declaração que mostra que o que existe, os céus e a terra, o universo, existem porque foram criados, ou seja, aquilo que existe, os céus e a terra, a natureza, o que se percebe, o que se conhece de concreto, de real, de existente mesmo, foi criado por Deus. Essa declaração, nesse sentido, ela já traz algo de importante, de fundamental, e que é um desafio para a mentalidade dos dias de hoje, porque no que diz respeito ao que ela afirma versus o que a ciência humana, que é crida por muitos e é utilizada de uma forma quase que generalizada como um padrão, uma aferição da verdade, a declaração do que está aqui versus o que a ciência humana diz, já mostra algo que demanda uma solução, porque a ciência, ela procura entender o universo, a origem das coisas que existem, a origem da vida, mas a ciência não tem respostas finais, não tem respostas definitivas. E, na verdade, quando a gente vai perceber, estudar o que a própria ciência diz do todo, a gente verifica que o conhecimento científico humano ainda é muito, mas muito pequeno. Basta dizer, a princípio, que o próprio universo é desconhecido pela ciência como o que ele realmente é. Podem existir várias afirmações científicas do que existe no universo, de elementos, de partículas, de íons, que formam moléculas, que vão formar substâncias, assim vai. Mas seja o que for, o universo como uma entidade, como algo que existe, que é real, no que ele significa de fato, nem a própria ciência tem uma palavra definitiva para dizer, simplesmente porque pela própria ciência o universo veio de algo inicial, a teoria principal do Big Bang, uma espécie de ponto ou de aglomerado que em algum momento existiu, onde todas as coisas que fazem parte do universo estavam ali concentradas e que num dado momento houve uma instabilidade, uma explosão, e que a partir dessa explosão surgiu espaço, tempo, e assim o universo e a natureza foram se formando e foram se compondo. Mas aí a gente vai e pergunta como se deve fazer em termos de ciência. Tá bom, mas então se existia um ponto inicial, um concentrado inicial de todos os elementos, esse concentrado, esse ponto, veio da onde? Ele sempre existiu? A ideia, inclusive, do universo eterno é uma das ideias que existem em ciências, é uma especulação. Não é a única nem a principal, mas é uma especulação que existe da parte de alguns cientistas. É uma coisa antiga, isso não é coisa de agora, desses dias, já tem vários anos que isso foi proposto. Agora, de qualquer maneira, quando se pensa numa ideia de um universo eterno, ou de um ponto de um concentrado que estava ali de onde vieram todas as coisas, tá bom, mas ele veio da onde? Vai se pensar que ele também é eterno? E qual seria a explicação disso? A explicação de um algo existente eterno para a ciência é algo complicado, é algo que está muito longe de conclusões científicas simples ou conclusões científicas definitivas que tenham chegado até os dias de hoje. Então, essa primeira afirmação bíblica declara que tudo aquilo que existe de concreto, de real, foi criado. O universo é uma criação de Deus. Qual é a possibilidade da ciência humana observar uma declaração dessa e julgar isto aqui?
Nós vamos falar disso em outro vídeo, mas para começar a nossa análise, veja que nessa frase tão simples, mas tão profunda, já existe aqui uma grande questão, um grande mistério, muitas coisas a se pensar, porque aqui há uma afirmação de que o universo, os céus e a terra foram criados. Eles não existem por acaso, eles não vêm de algo que sempre existiu ou sem explicações, o universo está aí e ele é pura e simplesmente. Não, o universo foi criado. E cientificamente, o que se pode dizer sobre a origem do universo? O máximo que se conseguiu até hoje foi esse pensamento, essa regressão até um determinado ponto que estaria concentrando todas as coisas, um aglomerado de todas as coisas, da onde tudo que existe no universo se expandiu a partir de uma explosão, mas sem uma resposta concreta sobre e este ponto, este aglomerado, qual é o significado dele, por que ele estava ali. E mais, se em um determinado momento, que aí nós vamos ter que falar de tempo, já começamos a usar os termos temporais, se em um determinado momento este aglomerado explodiu, se instabilizou e se expandiu, por que isso aconteceu? O que fez ele sair daquela aglomeração, daquela centralização, daquela concentração ou superconcentração e explodir e se instabilizar e começar a expandir? De onde veio isso? Isso aconteceu por causa de quê? Por que não aconteceu antes? Por que aconteceu naquele momento? Então veja que numa declaração como essa, no princípio criou Deus os céus e a terra, em relação ao pensamento que chega aos dias de hoje e que não é o pensamento cristão, um pensamento que se chama de científico, há várias questões que a gente já pode perguntar à ciência e ela não vai ter respostas. Então vamos seguir adiante, veremos mais sobre esse próprio verso nos próximos vídeos. A paz de Jesus para você.